Comentários sobre o livro de Jó. Abertura. Os dias de Jó. Capítulo 1. Disse o Senhor: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Deus fez, criou, gerou, formou, mandou, determinou, ordenou. Deus permitiu, consentiu, concedeu, autorizou. Deus sofreu, amargurou, entristeceu, chorou, viveu e morreu todas estas coisas na vida. Simbolismo, metáfora, tipo, parábola, exemplo, nome escrito, crônicas daquele Jó, para que hoje se pudesse alcançar aos muitos Jó, somente se podendo entender no singular, individual, particular e solitário de cada um, redundante, e consolá-los em todas as palavras que saíram da boca de Deus, nessa maravilhosa história. E rogamos a Deus que nela o homem encontre remédios, divãs, colo e ombros, para, mesmo na UTI do arrebatamento dos sentidos, possa exclamar: ainda na minha carne verei a Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei, pois eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. A virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comemorarem, a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendais a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, 1-22. Somente Deus. Qual é o galardão de quem somente ama aquele de quem é amado? Somente Deus tem fidelidade de recíproca antecipada. Somente Deus tem correspondência absoluta a uma reciprocidade futura. Somente Deus corresponde em antecipações à recíproca tardia, precoce ou futura de seus amados. Somente Deus perdoa antes de perdoar, tem misericórdia antes de ter misericórdia, e quando o homem percebe a manifestação do seu amor, já fora antecipadamente amado, fazendo o fenômeno vir antes da ação, e o invisível ficar mais real que o palpável. Somente Deus tem amor de correspondência antecipada. É o que veremos nos comentários sobre este livro, o livro de Jó, que é um celeiro de respostas divinas, bálsamos e óleos curadores, divã,
castelo forte e palácio de verdades vivas que até hoje ressuscita ao que tem ouvidos para ouvir. Somente Deus. Salmo 139, 1 a 6. Servir a Deus de balde. Se alguém serve a Deus em busca de uma dispensação, ou seu trabalho não for digno de recompensa e prêmios, se dará uma justa dispensação ou pagamento. Mas assim como Deus nos recomendou a nada dever ao outro senão o amor, assim é Deus para com todos os homens. Deus nada lhes deve, mas por causa da aparência desfigurada do Cristo, fica parecendo aos olhos de seus contrários que, assim como é inútil adorar a Deus, não sendo em espírito e em verdade, que é também inútil servir ao Senhor quando Ele não tem onde reclinar a cabeça, sendo pobre e nazareno. Não se trata de maniqueísmo, mas como o maligno falou dentro do seu existir fora de Deus, que nenhum homem serve a Deus de balde. Em Jesus, Deus tem achado os que buscam servir ao Senhor sem visar lucros e recompensas. E os que seguem a Jesus, a Cristo Jesus, tendo renunciado a tudo quanto tenham para seguir com Ele, louvam aquele que não tem onde reclinar a cabeça. E quando se pode traduzir para os oponentes, é gratificante servir a Deus de balde. Somos embaixadores de Deus. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 16 a 21. Por causa da queda de Adão, a morte e as trevas humanas ganharam proporções excessivamente malignas, não satânicas, e ao serem ouvidas ou tocadas por ouvidos e corações descuidados, tornam-se irreverentes e irrelevantes e superficiais ao discernimento. É quando palavras de trevas humanas parecem com palavras de trevas malignas, mas não são. O homem fala de trevas sem conhecer nem o amor, nem o ódio. São trevas por causa da ignorância, até que o Espírito de Deus lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. E no seu arrependimento, logo
as trevas se transformam em luz no Senhor. João 12, 35 e 36, Romanos 8, 5 a 9. O porquê e a causa. Sempre somos tentados a buscar uma causa ou uma explicação para o que Deus fez, faz, determinou e permitiu acontecer com Jó e conosco. Mas no caso de Jó, foi uma perseguição sem causa, sem motivo, sem explicação, sem lógica e sem a vereda racional humana. Portanto, sem pecado, sem falhas e sem infidelidade da parte de Deus, nem da parte de Jó. Faz bem não se esquecer disto, porque há uma tentação que acompanha a leitura do livro de Jó, que induz ao leitor a procurar sempre uma razão, motivo, uma semente, causa ou raiz para o que Deus fez, faz, faria e fará, quando permitiu, ordenou ou determinou qualquer ação sobre os seus pensamentos e caminhos. Salmo 7, 1 a 4, Salmo 35, 19 e 20.